Depois de 21 anos, a esposa quer dormir com outros homens antes que ela envelheça. Fiquei chocado, então dei meu ultimato. Depois de 2 décadas juntos, a última coisa que eu esperava era que minha esposa quisesse dormir com outros. A ideia de perder tudo que construímos me deixou paralisado. Em meio a esse turbilhão, um ultimato se formou na minha mente. O que viria a seguir mudaria nossas vidas para sempre. Eu deveria ter previsto. Tudo estava perfeito demais, especialmente naquele momento. Era uma noite de sexta-feira, num lindo dia de verão. Minha corona estava gelada enquanto descia pela garganta, e os Cubs estavam derrotando os Cardinals na TV, 7-2 na quinta entrada. Meu fiel pastor alemão, Heiss, estava deitado ao lado da minha poltrona, encolhido e quase dormindo, só acordando e abrindo os olhos quando eu soltava um grito de comemoração pelo sucesso dos Cubs. Com exceção da TV e dos meus ocasionais gritos de alegria, a casa estava tranquila. Minha esposa, Tracy, com quem estou casado há 21 anos, estava na casa de uma vizinha, e meus filhos, um de 18 anos e uma de 17, estavam dormindo na casa de amigos. Só estava eu, o cachorro, os Cubs e uma caixa de Corona na geladeira. Ah, e limões. Eu geralmente não me preocupava com os limões, mas comprei alguns mais cedo naquele dia, quando soube que passaria a noite sozinho, me permitindo um pequeno agrado. Ouvi a porta da frente abrir e fechar e presumi que fosse minha esposa voltando da casa de sua amiga de longa data, Lisa. Ouvi ela se movimentando na frente da casa, mas não a ouvi me chamar, como de costume. Achei isso um pouco estranho, mas naquele exato momento o técnico dos Cubs, David Ross, tirou o arremessador titular na quarta entrada, mesmo com os Cubs em vantagem, o que me fez explodir de raiva, acordando o cachorro novamente. Devia ter passado pelo menos uns 5 minutos antes de Tracy finalmente entrar na sala de estar. Ela parecia pensativa, talvez nervosa. Não veio até a minha poltrona para me dar um beijo, como normalmente fazia, mas se sentou na ponta do sofá, à esquerda da minha cadeira. Eu a observava com o olho enquanto continuava prestando atenção no jogo com o outro. "Podemos conversar um minuto, Bob?" Ela perguntou em uma voz que mal conseguia ouvir acima do som da TV. A essa altura, ela tinha minha total atenção. "Claro, loira", respondi. Percebi que ela tinha uma leve camada de suor na testa e parecia estar respirando de maneira irregular. Me perguntei se alguém que conhecíamos estava doente ou havia falecido. "Você pode desligar a TV, Bob?" Ela pediu, enquanto apertava e soltava os punhos. Desligar a TV no meio de um jogo dos Cubs? Ela sabia o que estava pedindo. Isso tinha que ser algo grande. Morte, não doença. Senti um aperto no estômago. Peguei o controle remoto e desliguei a caixa de barulho. "O que houve, querida? Você não parece bem. Alguém morreu ou algo assim?" "Deus, não, ninguém morreu", ela respondeu rapidamente. "É só que isso é muito importante para mim, e eu preciso ter certeza de que você está me ouvindo completamente." Eu balancei a cabeça sem dizer nada. Um turbilhão de pensamentos ruins passou pela minha cabeça. Ficamos nos encarando por pelo menos uns 30 segundos. Os olhos dela mostravam medo e algo mais, talvez raiva. "Você sabe que eu te amo completamente e que eu nunca te trairia, nunca iria pelas suas costas com outro homem, certo?" Essa não era exatamente a pergunta que eu esperava. De repente, o jantar que eu havia comido mais cedo e as 2 cervejas que tomei durante o jogo pareciam querer voltar, ali mesmo, no chão da sala. Balancei a cabeça de novo, em silêncio. "Eu tenho 45 anos, Bob. Só dormi com um homem além de você em toda a minha vida. Eu ainda sou uma mulher atraente. Minhas amigas até dizem que sou uma animal. Eu quero dormir com outro homem, só uma vez, para sentir a emoção de estar com um novo homem, um homem diferente, mais uma vez, antes de envelhecermos juntos." Que porcaria é essa? Eu fiquei completamente imóvel, sem saber por quanto tempo. Parecia que um trem em alta velocidade estava passando pelos meus ouvidos. "Absolutamente não!" gritei, pulando da minha poltrona. "Isso não vai acontecer enquanto eu estiver respirando." Ela me observava com os olhos arregalados enquanto eu andava de um lado para o outro. Isso só podia ser um pesadelo. Eu devia ter adormecido na poltrona e estar tendo um sonho horrível. "Isso não tem nada a ver conosco, Bob. Isso é sobre mim, minhas necessidades como mulher, além de você e da nossa família", ela disse, com a voz ficando mais firme e confiante conforme falava. "Eu acho que fui uma boa esposa e mãe todos esses anos. Sempre coloquei a família em primeiro lugar,
Dessa vez, eu preciso fazer algo por mim. Eu preciso fazer isso para me sentir uma mulher satisfeita, no controle da minha vida. Você não se sente uma mulher satisfeita comigo? Perguntei, percebendo que soava como um perdedor desesperado. Eu te digo o tempo todo que te amo. Acho que te mostro o tempo todo que você é sexy. Eu ainda sinto desejo por você, e tenho certeza de que não sou muito sutil sobre isso. Você demonstra, e eu adoro isso. Mas isso é sobre algo diferente. Meu ego ainda precisa ser validado por outros homens além de você, Bob. É bom ser notada por outros homens. É maravilhoso pensar que outro homem poderia me querer dessa maneira. Não te faz sentir bem quando uma mulher te olha ou flerta com você? Eu não sou diferente de ninguém. Eu gosto de ser olhada e desejada, e depois de todo esse tempo, quero mais do que isso. Eu gostaria de ter a experiência de sair em um encontro, ser cortejada e desejada por outro homem, só por uma noite. Não é amor, é apenas desejo. Uma noite, e depois eu voltaria para você, seria sua, uma esposa e mãe comum pelo resto da minha vida. Você é tudo menos uma esposa e mãe comum para mim, loira, retruquei. Você é tudo para mim. Eu não posso deixar você ir para outro homem. Não vou deixar você ir. Você continua me dizendo que me ama. Por que você não me mostra o quanto me ama me dando isso? Eu sei que é um grande pedido, mas seria o presente supremo para mim se você me permitisse isso, ela declarou. Não, seria a maior estupidez da minha parte te deixar fazer isso. Se você realmente me amasse, nem teria pedido, respondi. Eu não tenho sido um bom marido para você? Um bom pai para nossos filhos? Isso não deveria me dar o direito a uma carta branca também? Mas você teve tantas mulheres a mais do que eu tive homens antes de nos casarmos. Eu só estou tentando equilibrar as coisas um pouco, ela disse. Na verdade, nunca discutimos números antes de nos casarmos. O que realmente discutimos foi como ambos acreditávamos na fidelidade após o casamento. E para sua informação, eu só dormi com 4 mulheres na minha vida, incluindo você. Não é exatamente uma lista grande, respondi. Ah, eu sempre pensei que você tivesse muito mais experiência do que eu, ela disse. Você sabe muito mais do que eu. Eu li muito sobre o assunto. Quero te agradar o máximo possível, respondi. Então, ainda é um não para você? Ela perguntou. Não é só um não, mas eu vou procurar um advogado na segunda-feira de manhã para iniciar o processo de divórcio, eu disse, enquanto o choque se estampava no rosto dela. Mas, ela gaguejou. Eu entendo quanto deve ter sido difícil para você pedir isso, o que me diz que você está realmente séria sobre o assunto. Isso me mostra que você não vai desistir facilmente. Isso significa que, eventualmente, você vai fazer isso pelas minhas costas. Eu não confio mais em você para não fazer isso, a menos que já tenha feito, e isso foi só uma forma de conseguir permissão depois do fato. Não, eu juro para você que ainda não dormi com ninguém. Eu disse que não te trairia, e eu estava falando sério, ela choramingou. Mas você acha que, agora que eu sei que você quer fazer isso, não seria traição se você fizesse agora? Eu disse, olhando diretamente para ela. A incapacidade dela de sustentar meu olhar me disse tudo o que eu precisava saber. Você iria destruir nossa família, mesmo que eu ainda não tenha feito nada? Ela perguntou com um suspiro. Se você finalmente teve coragem de pedir, isso significa que você está planejando isso há muito tempo. E isso me diz que você já tem alguém em mente. Ele provavelmente já está envolvido nesse planejamento também. Almoços, jantares. Você já me traiu, pelo menos emocionalmente. A propósito, quem é ele? Perguntei. Eu não tinha ninguém específico em mente, ela disse, encarando um ponto na parede acima do meu ombro. O silêncio durou cerca de 15 segundos enquanto eu a observava fixamente. Ela ficou vermelha de vergonha quando olhou para mim e percebeu que eu estava encarando-a, com descrença estampada no meu rosto. Você não precisa saber, Bob, ela disse baixinho. Você está certa, eu não preciso saber, mas quero saber o nome do homem que está destruindo o que eu achava que era um ótimo casamento. Você pode me contar ou posso ligar para cada uma das suas amigas próximas, além do seu chefe e todos os seus colegas de trabalho, e perguntar a eles, eu disse. A boca dela se abriu em choque. Você não faria isso, ela começou a dizer. Não faria? O que eu tenho a perder? Minha vida está em ruínas, meu casamento acabou. Qual seria o problema de um pouco de constrangimento para mim? E o meu constrangimento? Ela gritou.
Virei de costas e fiz o possível para esconder meu sorriso. Nome, exigi duramente. Dan Wilson, ela disse baixinho. Por favor, Bob, não machuque ele. Não garanto nada, respondi. Peguei o controle remoto e liguei o jogo novamente. Ela fungou, segurou as lágrimas, levantou-se do sofá e foi para o nosso quarto. Meus olhos assistiram ao resto do jogo dos Cubs, mas nada ficou registrado na minha mente. Eu nem poderia te dizer o que apareceu na tela depois do jogo, mas sei que fiquei sentado em frente à TV por pelo menos mais 2 horas. Embora eu ache que fiz um bom trabalho em esconder a maioria dos meus sentimentos da minha esposa, na realidade, eu estava devastado. Eu não tinha a menor ideia de que minha esposa estava planejando dormir com outro homem. Em retrospecto, acho que deveria ter notado sinais de sua insatisfação comigo, ou com a vida, ou seja lá o que fosse. Nos últimos 3 meses, Tracy havia se tornado um pouco distante, não só de mim, mas também dos nossos filhos. Na verdade, minha filha Sherry foi a primeira a notar, perguntando-me se Tracy e eu havíamos tido algum tipo de discussão. A intimidade entre nós também havia diminuído. Eu notei que, de 2 ou 3 vezes por semana, passamos para uma vez a cada 2 semanas, e não porque eu não estava tentando. Me perguntei se ela não estaria passando por alguma mudança precoce. Depois, houve as ligações que ela fazia fora do quarto, algo que quase nunca acontecia até recentemente. Além das mensagens constantes à noite. Quando perguntei sobre isso, ela disse que era Lisa, que estava tendo problemas com o marido, Jerry. Isso me pareceu muito interessante, porque Jerry e Lisa moravam a apenas 3 casas de distância de nós, e eu não fazia ideia de que eles estavam com problemas. Passei o resto do fim de semana pensando seriamente sobre minhas opções. Eu disse a Tracy que iria pedir o divórcio o mais rápido possível, mas antes eu precisava examinar cada aspecto do meu casamento e da minha família. Eu certamente podia entender como outro homem poderia desejar minha Tracy. Ela era linda quando nos conhecemos, aos 21 anos, e aos 45 ela só havia ganhado cerca de 5 quilos, apesar de termos 2 filhos. Sempre me perguntei como acabei com Tracy, ela claramente estava fora do meu alcance. Não que eu seja um ogro ou algo assim, sendo razoavelmente atraente, com 1,80 m e 79 kg, mas caras como eu não costumam ficar com a rainha do baile, o que ela foi apenas 3 anos antes, como veterana do ensino médio. Estávamos ambos na mesma aula de astronomia na Universidade Purdue, em nosso 3º ano. Eu estava fazendo a matéria por diversão, enquanto Tracy precisava do curso para cumprir um requisito de ciências. Eu sou meio nerd nesse sentido, e Tracy percebeu rapidamente que eu ajudaria de bom grado a passar na matéria, já que ciências não era o forte dela. Estava chegando ao final do 1º semestre, e estávamos no meu dormitório estudando, quando Tracy se inclinou e me beijou com força nos lábios. Eu a beijei de volta com a mesma intensidade. Caramba, durante quase todo o semestre eu pensei que você fosse gay, Tracy disse, quando paramos o beijo. Não importa a roupa que eu usasse, você nunca parecia interessado. Eu estava interessado, garota, mas nunca teria imaginado que era recíproco. Eu estava apenas tentando não babar na sua frente, eu disse. Nós nos tornamos exclusivos logo de cara. Eu não tinha muita experiência na cama, mas acho que ela tinha ainda menos, porque nunca reclamou e parecia bastante satisfeita com tudo que eu tentava, graças à minha leitura voraz sobre o assunto. Enquanto todos os outros caras da minha idade estavam assistindo pornografia, eu estava lendo sobre os atos que todos estavam assistindo. Isso foi útil desde o começo com Tracy. Na segunda vez que tivemos intimidade, eu a fiz desmaiar ao tocá-la. A princípio, fiquei preocupado, nunca tendo feito nenhuma das minhas 3 parceiras anteriores perder a consciência, mas imaginei que ela estava bem, já que ainda estava respirando. Quando ela abriu os olhos 2 minutos depois, tudo o que ela conseguiu murmurar foi "Eu te amo, Bob". Nós nos casamos 2 anos após a formatura. Nosso filho nasceu 3 anos depois, seguido por nossa filha. Vivemos uma vida financeira bastante boa, já que eu era um cara de tia e ela era bancária, quando voltou ao mercado de trabalho depois que nosso filho mais novo começou a ir para a escola. Nosso filho estava agora se preparando para começar na Ohio State como calouro em alguns meses, e nossa filha estava prestes a ser uma estudante do último ano do ensino médio. Em 2 curtos anos, teríamos o ninho vazio. Estávamos discutindo planos para o nosso futuro, incluindo viagens, nos últimos meses. Eu amava essa mulher há quase 23 anos. Por um lado, jogar isso fora porque ela pediu permissão para trair parecia extremamente severo, mas, por outro lado, eu já tinha notado que ela chegar ao ponto de pedir para trair era um grande problema.
Eu não nasci ontem. Sabia que, se ela estava desesperado o suficiente para pedir permissão para trair, também estaria desesperado o suficiente para fazer isso pelas minhas costas, especialmente desde que ela já havia falado sobre isso e não considerava trair, mesmo que eu considerasse. Claro, havia também o fato de que ela e Dan Wilson já estavam tendo um caso emocional e planejando essa noite de traição física juntos. Eu poderia perdoar isso algum dia? Liguei para um advogado de divórcio na segunda-feira de manhã e marquei uma consulta para aquela quinta-feira à tarde. Enquanto isso, em casa, Tracy tentou de tudo para me convencer a não pedir o divórcio. Nós não fizemos nada, Bob. Nós não vamos fazer nada, chorava Tracy. Por que você não quer o divórcio ou porque sabe que isso é errado? Perguntei. Ela não conseguia me olhar nem responder. Você ainda está esperando que eu mude de ideia e permita isso, não está? Isso me rendeu um olhar esperançoso, o que infelizmente selou o destino de ambos. Eu fiz Tracy ser notificada uma semana após a reunião com meu advogado. Vivíamos em um estado com divórcio sem culpa e ganhávamos dinheiro parecido, então as finanças foram fáceis. Os filhos estavam quase saindo de casa, então as acomodações seriam resolvidas conforme necessário, com o pai que não tivesse a custódia sendo responsável pela pensão alimentícia por apenas um ano. Venderíamos a casa e dividiríamos os lucros. Pronto, negócio fechado. 21 anos de casamento acabados. Mas não foi tão rápido assim. Tracy contratou uma advogada bem afiada, que convenceu o juiz a ordenar 4 sessões de aconselhamento, mais se ela achasse necessário. A conselheira, uma mulher de 30 e poucos anos, tinha a mesma opinião que meus filhos e Tracy. Já que minha esposa não havia cometido adultério de fato, por que eu achava que o divórcio era a única solução? Eu disse à conselheira a mesma coisa que disse a Tracy e aos meus filhos, que eu considerava o pedido dela de ter intimidade fora do casamento equivalente a quebrar nossos votos. Por causa disso, eu não confiava mais nela como parceira no casamento. Eu ainda poderia amá-la de certa forma, mas não poderia permanecer casado com uma mulher em quem eu não confiava. Mas eu nunca tentaria algo assim de novo, Bob. Eu não preciso de ninguém além de você, ela implorava repetidamente ao longo das 2 sessões. Você nunca vai mudar de ideia, vai, Sr. Rasmussen? Eu posso ver isso em seus olhos, a conselheira disse no final da segunda sessão. Vou encerrar essa farsa e dizer ao juiz para permitir que o divórcio prossiga sem impedimentos. Minha opinião pessoal não conta, mas vou dar mesmo assim. Acho que você está cometendo um erro monumental aqui. Sua esposa não te traiu, pelo menos fisicamente, então parece que você deveria aceitar a terapia de casal para salvar seu casamento de longo prazo. Sua esposa parece disposta a fazer quaisquer concessões que você queira para manter o casamento e a família. Eu sei. Suspirei e fiz uma careta. Eu amava Tracy profundamente. Não tomei essa decisão jogando uma moeda. Essa é a diferença entre a forma como você e eu olhamos para as coisas, Doutora Baker. Você chamou isso de concessão. Eu não acho que prometer ser fiel seja uma concessão. Acho que isso se chama cumprir os votos de casamento que ela me fez há 21 anos e que ela planejou quebrar com outro homem, expliquei. Meus sogros praticamente tiveram um ataque quando Tracy contou a eles sobre o divórcio. Minha sogra me ligou no dia seguinte e gritou insultos por uns bons 15 minutos, parando para respirar apenas uma vez nesse tempo todo. Ela começou a berrar logo depois que eu disse alô. Meu sogro, que sempre foi o mais racional, pegou o telefone dela enquanto ela ainda estava gritando. Ela nem te traiu e você está se divorciando dela depois de 21 anos? Você está maluco, Bob, ele gritou. Eu dei a minha versão dos eventos que aconteceram, e pude ouvi-lo fazendo pequenos sons de estrangulamento conforme eu explicava. De vez em quando, ele sussurrava, sério, e então eu continuava. No final da conversa, ele parecia muito mais abatido espiritualmente. Finalmente, ele disse, sinto muito, Bob, e desligou em silêncio. Na semana seguinte, me mudei para um apartamento de 2 quartos nas proximidades. Minha filha decidiu ficar com minha esposa na casa durante o próximo ano até ir para a faculdade, mas eu imaginei que o segundo quarto seria útil caso algum dos meus filhos quisesse passar um tempo comigo. Ambos estavam chateados comigo, embora parecessem entender o motivo pelo qual eu estava me divorciando da mãe deles. Tive uma conversa amigável com meu vizinho Jerry alguns dias depois que me mudei. Informei a ele que sua esposa, Lisa, estava envolvida nos planos de Tracy com Dan Wilson e que Tracy alegou que ele e Lisa estavam tendo problemas no casamento. Eu disse a ele que não achava que ele estivesse envolvido no fim do meu casamento, mas que sua esposa, de alguma forma, estava. E,
Considerando quão próximas Lisa e Tracy eram, perguntei, será que Lisa também estava procurando um jovem para ter intimidade? Oh, droga, Jerry sussurrou pelo telefone. Então você está me dizendo que eu também posso ter um problema? O seu advogado dá desconto em grupo? O fenômeno das redes sociais tem tanto um lado bom quanto ruim para mim. O lado bom foi que consegui uma tonelada de informações sobre esse tal de Dan Wilson sem nem precisar contratar um detetive particular, o que me economizou uma boa quantia de dinheiro. Wilson era colega de trabalho de Lisa e havia sido transferido para o escritório local, vindo de Cleveland, cerca de 6 meses antes de meu casamento implodir. Ele tinha uma noiva muito bonita que ainda estava procurando emprego na nossa cidade, então ele dirigia de volta para casa quase todo fim de semana para vê-la. Aparentemente, ele estava tentando armar algo com minha esposa para quando estivesse na cidade, assim ele teria uma mulher calorosa o recebendo em ambos os lugares. Eu me perguntei se Tracy sequer sabia sobre a noiva dele. Agora isso era coisa do passado, exceto pela ligação que fiz para a noiva de Wilson. Logo depois, ouvi de algumas fontes que o casamento dele foi cancelado, e sua noiva disse que ele estava livre para ficar com a senhora dele em tempo integral. Mencionei que a noiva dele era filha de um homem muito rico. 2 semanas antes do divórcio ser finalizado, seria nosso 22º aniversário de casamento. Tive que admitir que doeu por dentro pelo que eu havia perdido, mas quanto mais tempo eu ficava sentado em frente ao meu jantar congelado, mais eu sabia na minha cabeça que estava fazendo o que era certo para mim. Eu teria passado o resto da minha vida procurando sinais de que ela estava me traindo, se tivesse continuado casado. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que mais cedo ou mais tarde ela encontraria uma maneira de me trair. Ela odiava perder em qualquer coisa e veria não conseguir o que queria como uma derrota que precisaria ser corrigida. Tomei um gole de um whisky single malt e fui para a cama às 10 da noite. Feliz aniversário para mim. Meu telefone tocou por volta da 1 da manhã e vi que era minha quase ex-esposa. Pensei em deixar ir para a caixa postal, mas como já estava acordado, atendi a ligação. Ela claramente estava nos braços da paixão. Eu já tinha ouvido esse som às vezes o suficiente para saber que ela não estava fingindo. Havia mais gritos ininteligíveis antes que Tracy encorajasse seu parceiro, presumivelmente Wilson, a ir mais fundo. Eu deveria ter desligado imediatamente, mas fiquei paralisado. Ouvi por mais 2 minutos, tempo suficiente para ouvir o parceiro de Tracy rosnar durante o próprio orgasmo. Então desliguei antes que começassem a conversar após a intimidade, desejando estar em um telefone fixo para que ela pudesse ouvir o barulho de mim batendo o telefone no gancho. Se eu tinha qualquer dúvida sobre estar fazendo a coisa certa, aquilo selou o nosso destino. Sob orientação do meu advogado, eu havia começado a gravar todas as conversas com minha esposa. Enquanto estava sentado lá, com a pressão sanguínea prestes a explodir, disquei o número dos meus sogros. Quando meu sogro atendeu, eu toquei a gravação no aplicativo do telefone. Deixei os 3 minutos tocarem até o fim, depois desliguei. Eu tinha quase certeza de que não haveria mais repetições daquele pequeno espetáculo no futuro. Ao contrário da minha esposa, eu não me aproveitei dos encantos de outras pessoas até que o divórcio fosse oficial. E mesmo depois, eu não levei uma mulher para a cama por mais de 1 ano. Vou admitir que tive dificuldades em minha vida social. Fazia 24 anos desde a última vez que eu tinha saído em encontros, e como nunca planejei namorar de novo, não tinha me mantido atualizado sobre como as coisas funcionavam nesse novo mundo. Essa acabou sendo uma estratégia desastrosa, porque o mundo dos relacionamentos havia mudado como um trem-bala em alta velocidade. Eu sabia que parte da minha relutância em namorar estava na minha cabeça. Eu tinha medo de ser pego de surpresa novamente. Eu amava Tracy e nunca vi o que aconteceu chegando, nem mesmo um indício. A única coisa que ficou fácil de notar, em comparação com quando eu namorava, era a atitude das mulheres. Antes, o processo era todo de um lado, o homem escolhia o alvo, o homem convidava para um encontro, e se a mulher aceitasse, o homem escolhia a atividade e pagava por tudo. Hoje em dia, parece que as mulheres são caçadoras quase metade do tempo ou, pelo menos, têm opiniões claras sobre como o encontro deve acontecer. Às vezes, elas até pagam por coisas. Houve momentos em que me senti como um dinossauro tentando perseguir uma chita. A cena de encontros me mostrou que o súbito egoísmo de Tracy não era um comportamento raro. Junto com essa nova sensação de empoderamento, as mulheres modernas também parecem ser mais centradas em si mesmas. Muitas delas queriam satisfazer suas próprias necessidades, mesmo à custa de seus parceiros. Se algo fosse bom para elas, acreditavam que seria bom para a relação também. Eu já tinha passado por isso recentemente.
Não vou reclamar dos aspectos físicos de intimidade com uma mulher de 20 e poucos anos. Tudo bem, nas primeiras vezes, essas mulheres quase me mataram de cansaço. Tenho quase certeza de que machuquei um músculo certa vez. No entanto, depois de me acostumar com a intensidade física, o nível de satisfação era incomparável. Não estou dizendo que Tracy não era boa na cama, mas, aos 45 anos, ela não tinha a energia e flexibilidade de uma mulher de 20 e poucos anos. Claro, eu também não tinha mais a mesma regeneração de quando era um jovem de 20 anos, mas minhas habilidades com a língua e os dedos me ajudaram. Tinha sido uma semana difícil, e depois de terminar uma reunião com um novo cliente do outro lado da cidade, parei no bar de um restaurante chique, ainda usando meu terno. Sentei-me em um banco alto no bar e pedi um shot de whisky Glenmorangie. Eram cerca de 7 da noite quando entrei. Cerca de 1 hora depois, um grupo de mulheres de uma despedida de solteiro ocupou algumas mesas reservadas. Devia haver umas 15 delas, e todas estavam bem animadas. Decidi ficar um pouco mais e assistir à diversão, então pedi uma refeição para ser servida no bar. A noiva, obviamente, era a estrela da noite, e notei que era uma garota bonita de cerca de 25 anos, com longos cabelos castanhos claros e grandes olhos castanhos. Admito que sou fã de cabelos longos, então fiquei um pouco encantado e me concentrei nela por alguns minutos antes de prestar atenção às outras mulheres na festa. Foi então que a vi. Ela parecia ter cerca de 40 anos, e pela sua idade, imaginei que fosse a chaperona da noite, a mãe galinha trazida para vigiar as garotas mais jovens, inocentes ou não tão inocentes. A primeira coisa que notei foi que ela parecia estar um pouco inquieta em sua saia preta, que ia até o meio das coxas e parecia estar subindo um pouco mais conforme ela se mexia na cadeira. Várias vezes, nos primeiros minutos, ela tentou, sem sucesso, puxar a saia para baixo. Sorri para mim mesmo. Ela tinha pernas bonitas. Também parecia ter um peito volumoso, não muito escondido sob a blusa de seda lavanda apertada que usava. A blusa era meio decotada, com corte descendo até o meio de seus seios grandes, mostrando que sua pele alva não era exposta ao sol com frequência. Quando não estava preocupada com o comprimento da saia, ela olhava para o decote, provavelmente para garantir que não estava mostrando pele demais. A roupa toda parecia um pouco jovem para ela, e imaginei que tivesse sido escolhida por uma das mulheres mais novas do grupo. Dei mentalmente os parabéns para quem escolheu a roupa e a convenceu a usá-la. As mulheres definitivamente pareciam estar se divertindo, rindo, bebendo e comendo. Quando uma banda de 3 pessoas começou a tocar, várias delas se levantaram e começaram a dançar juntas. O fato de as mulheres estarem dançando entre si encorajou os homens no bar a se aproximarem delas, tanto as que estavam na pista quanto as que estavam sentadas à mesa, exceto pela chaperona. Esperei cerca de 10 minutos, e como ninguém fez uma abordagem à chaperona, achei que o caminho estava livre e fui até ela. Ela tinha cabelos castanhos escuros na altura dos ombros e olhos verdes brilhantes, o que me lembrou a Jacqueline Bisset no auge da carreira. O mais importante, ela não estava usando aliança de casamento. Ela ficou vermelha de uma maneira adorável quando a convidei para dançar. Hesitou no início, mas depois disse sim, e várias das mulheres mais jovens que estavam sentadas perto dela começaram a zombar enquanto ela se levantava, puxava a saia para baixo e pegava minha mão. As 2 primeiras danças foram rápidas, e tive que agradecer mentalmente a minha ex-mulher por ter insistido que eu aprendesse a dançar. A próxima dança foi uma lenta, e fiquei um pouco surpreso quando ela encostou seu corpo voluptuoso no meu. Seu cabelo tinha o cheiro de White Shoulders, e sorri para mim mesmo, pois esse perfume não era exatamente popular entre as mulheres mais jovens. Conversamos um pouco enquanto dançávamos, e descobri que o nome dela era Kathleen Frank. Ela era a tia da noiva e a chaperona do grupo. Ela me agradeceu pelas danças e tentou sair da pista depois da dança lenta, mas eu segurei sua mão e a convidei para me acompanhar no bar. Ela começou a protestar, dizendo que precisava cuidar das meninas, mas eu apontei que ela poderia vê-las perfeitamente bem de onde estávamos no bar. Nós assistimos às mulheres mais jovens e conversamos. Descobri que ela tinha, na verdade, 48 anos e era divorciada depois de um casamento de 15 anos. Ela me contou que o ex-marido, um homem rico, a trocou por uma esposa troféu de 27 anos, quando ele tinha 48. Ela também me disse que a roupa que estava usando foi escolhida pela sobrinha, a noiva, e que achava que era um pouco jovem para ela, pois normalmente se vestia de forma mais conservadora. Respondi que a roupa parecia perfeita nela e, claro, puxei o saco dizendo que adorava os sapatos sexy que ela estava usando. Aprendi há muito tempo que as mulheres gostam muito de receber elogios sobre os sapatos. Você não acha que estou fora de lugar vestida assim? Ela perguntou inocentemente.
De jeito nenhum, respondi. Com licença por dizer isso, mas você está boa o suficiente para ser comida. Se eu já tinha gostado do Bruce rosado anterior, amei o tom vermelho escuro que apareceu agora em seu rosto. Conversamos por mais 15 minutos. Ela notou que eu não estava usando aliança e quis saber minha história. Ficou surpresa quando eu disse que minha ex-mulher nunca me traiu fisicamente. Sou bem à moda antiga, expliquei. Ela me traiu emocionalmente e tinha planos de fazer isso fisicamente. Eu não conseguia mais confiar nela. Você não diz que ama alguém e depois planeja ter intimidade com outra pessoa. Eu entendo, ela respondeu. Todo mundo tem que ter seus limites. Ela voltou para a mesa da festa de casamento alguns minutos depois, mas foi mais do que receptiva quando a convidei para dançar novamente cerca de 30 minutos depois. Desta vez, quando terminamos de dançar, ela pegou minha mão e me levou até a mesa com as outras mulheres, que agora também estavam acompanhadas de alguns homens. A noite foi um sucesso do meu ponto de vista, mesmo com as mulheres mais jovens sendo um pouco barulhentas. Fiquei bastante surpreso quando Kate me convidou para ser seu acompanhante no casamento em 2 semanas. Eu ia sozinha, mas sei que vou me divertir mais com você, ela disse. Sei que acabamos de nos conhecer, mas você já conheceu muitas das garotas que vão estar lá. Além disso, você estaria me fazendo um grande favor, porque eu não precisaria estar sozinha e parecer patética. Eu definitivamente não quero que você pareça patética. Ficaria mais do que feliz em te acompanhar ao casamento, respondi. Me diga de que cor será seu vestido e eu escolherei o terno que combine melhor com ele. Ela se inclinou e me deu um beijo rápido nos lábios. Sorri, enquanto Kate ficava vermelha de novo. Eu podia me acostumar com isso. Sentei-me com Kate quando não estávamos dançando. Durante uma dessas vezes em que estávamos na mesa, fiquei de olho nas garotas da despedida de solteira, algumas das quais estavam claramente exagerando no álcool. Sou pai de uma adolescente, então não era fora do comum para mim entrar em modo pai com as mulheres jovens ao redor. Quando vi um rapaz pegar a mão de uma das meninas e começar a levá-la para os banheiros, pedi licença da mesa e fui rapidamente atrás deles, chegando lá bem a tempo, antes que o garoto empurrasse a garota para dentro do banheiro masculino. O garoto olhou para mim com desdém, obviamente não se intimidando com um cara mais velho usando camisa e gravata. Admito que, com 1,80 m e 80 kg, eu não assustaria ninguém à primeira vista, mas gosto de pensar que ainda estou em boa forma, e já tive minha cota de brigas quando era mais jovem. Às vezes, você tem que estar disposto a sofrer um pouco para fazer a coisa certa, o que, nesse caso, significava proteger uma garota de se tornar o brinquedo de abuso desse garoto. Eu esperava que alguém fizesse o mesmo pela minha filha se a situação exigisse. Solta meu braço e sai daqui, velho, ele rosnou. Ela é maior de idade e faz o que quiser. Soltei o braço dele, mas usei a outra mão para empurrar sua cabeça contra a parede com força, o suficiente para quebrar o drywall, machucar seu rosto e atordoá-lo. De repente, ele não parecia mais tão confiante e soltou a garota. Também parecia não querer continuar a briga. O bar ficou em silêncio, pois as pessoas perceberam o que tinha acabado de acontecer. Quando comecei a guiar a Alicia de volta para a festa, Kate e o resto do grupo se aproximaram, pegaram a jovem e a levaram de volta à mesa. Fiquei cara a cara com o gerente do restaurante e outro funcionário. Achei que estava encrencado até que o gerente estendeu a mão e me agradeceu por ajudar a jovem. Chamamos a polícia. Esse cara vai para a cadeia. Provavelmente vão querer seus dados e sua versão dos fatos, mas acho que você não tem nada com o que se preocupar. A propósito, as suas bebidas estão por conta da casa pelo resto da noite. Muito obrigado novamente, ele disse. Uau, isso foi insano, disse a noiva quando voltei à mesa. Obrigada por prestar atenção em mais do que só na tia Kate. Como você viu isso? Kate me perguntou. Eu deveria ser a chaperona, e nem percebi o que estava acontecendo. Me sinto mal por isso. Não foi culpa sua. É fácil perder de vista 14 meninas em um bar, a menos que você seja um segurança profissional ou um pai. Pais, pelo menos a maioria de nós, tem o que eu chamo de visão de pai. Conversei e brinquei com as mulheres na mesa até que decidiram sair e ir para outro lugar para o resto da noite. Dei um beijo suave em Kate ao nos despedirmos, me sentindo muito bem e com o número dela no meu celular. Arranjem um quarto, gritou uma das garotas, rindo com o grupo. Lambi meus lábios levemente e ainda senti o batom de Kate enquanto observava as mulheres saindo do restaurante. Pedi mais uma bebida ao barman e voltei para o meu lugar no bar. Parece que a noite foi boa para você, o barman riu quando voltei.
Quem diria? Respondi, rindo. Uma despedida de solteira. Me dá uma para fechar a noite, para eu comemorar minha sorte antes de ir. O barman, meu novo amigo, ganhou uma gorjeta generosa por aquela noite. O vestido de Kate para o casamento era azul claro, então usei meu terno azul marinho com risca de giz, que considero meu terno para arrasar. Achei que formamos um casal bonito, assim como vários de seus parentes no casamento. Várias pessoas vieram até mim e agradeceram por cuidar de Alicia. A noiva passou as 2 últimas semanas dizendo para todo mundo que eu era algum tipo de herói. Heróico e bonito, que combinação, disse Dona Fulham, irmã de Kate e mãe da noiva, enquanto se aproximava para me apresentar antes do casamento. Obrigada por ajudar as meninas há algumas semanas e por fazer minha irmã parecer que tem melhor gosto em homens. Também conheci a filha de Kate, Marissa, de 24 anos, e o noivo dela, Ben. Pelo menos um dos meus pais não caça encontros em uma escola primária, disse Marissa ao me conhecer. Meu pai vai te odiar se você ficar por perto o suficiente para ser apresentado a ele. Quando a recepção terminou, eu sabia que Kate e eu íamos ter algo duradouro. Apresentei-a aos meus filhos um mês depois. Meu filho gostou dela rapidamente, mas minha filha foi um pouco reservada. Ela ainda estava um pouco chateada comigo por ter me divorciado da mãe dela, mesmo sabendo que mamãe nem te traiu de verdade. Meu filho, por outro lado, entendeu. Ele tinha uma namorada séria, e uma noite tivemos uma conversa franca sobre fidelidade e o que isso significava para cada um de nós. Minha esposa, Kate, e eu nos aposentamos vários anos depois. Comemoramos nosso 25º aniversário de casamento com um cruzeiro pelo Alasca. Com a ajuda de analgésicos diários e um pouco de Astroglide, fazemos amor todas as manhãs antes de tomar banho e seguir com nossas vidas. Na nossa idade, é mais sobre conexão do que sobre intimidade física. Todos os nossos 3 filhos estão casados e bem estabelecidos. Temos um total de 6 netos. Desde o divórcio, falei com minha ex-esposa talvez umas 2 dúzias de vezes, contando os casamentos dos nossos filhos e feriados de Natal. Ela se casou e se divorciou novamente. Meus filhos me disseram que ela ainda me culpa pelo rumo que sua vida tomou. Eu nunca realmente o traí, ela ainda diz a eles. Algumas pessoas simplesmente não entendem o que ouvi na ligação que ele me fez uma certa noite anos atrás. Comentário Reddit. Essa história é um verdadeiro testemunho da força e resiliência do OP. É devastador ver como a traição e a deslealdade podem machucar, mas ele encontrou a coragem de se libertar de um relacionamento tóxico. A forma como ele se reergueu e encontrou o amor novamente é inspiradora. É um lembrete poderoso de que, mesmo após a dor, é possível recomeçar e encontrar a felicidade. O que aconteceu com a esposa dele é uma prova de que a verdade sempre vem à tona, e que pessoas que traem a confiança dos outros não merecem ter um lugar em nossas vidas. Parabéns ao OP por sua coragem e por ter dado a si mesmo a chance de ser feliz novamente. E para todos que estão assistindo, lembrem-se, nunca aceitem menos do que merecem. O amor verdadeiro existe, e todos nós merecemos isso. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Confira também as 2 sugestões de vídeos que estão aparecendo na tela agora, com certeza um deles é para você. Até a próxima!